Olá, estamos de volta aqui, o segundo programa onde nós vamos falar de Mauá. Dessa vez a gente vai discutir um aspecto interessante que no final do programa de ontem, o último programa aliás, que nós estamos falando de Mauá, né? Nós discutimos por que alguns historiadores dizem que o Brasil poderia ter virado uma potência industrial se tivesse seguido o modelo de Mauá. E outros dizem que isso é um mito histórico, que não é bem por aí. Olha, realmente todo mundo fala isso, assim, de uma maneira geral, se estuda isso aí, a pujança dele e tal. E você lê na biografia dele, ele realmente mobilizou mundos e fundos. Mas alguns historiadores chamam a atenção de outras coisas, quer dizer, seria o contraditório aí. Então é um debate interessante na nossa história. O legado desse Irineu Evangelista de Souza, que é o Barão de Mauá, né? Depois virou Visconde, é um dos mais interessantes da historiografia econômica brasileira, porque ele gira em torno da pergunta central: o Brasil poderia ter se industrializado antes, muito antes até, do projeto econômico de Mauá desculpa, eu estou lendo errado. O Brasil poderia ter se industrializado muito antes se o projeto econômico de Mauá tivesse sido seguido. Bom, nós temos que raciocinar que existia então condições dele ser seguido. Essa que é a discussão. Porque realmente ele era um visionário. Realmente ele precisava de dinheiro do Estado. Realmente ele tinha uma elite contra ele. Realmente tinha uma Inglaterra contra ele, se fosse o caso. Porque ele era desenvolvimentista. E o Brasil, como um país ultraperiférico, ex-colônia, indiretamente colônia da própria Inglaterra e de outros países até, que o ouro nosso ia todo lá para bancar a Revolução Industrial, segundo dizem, né, através das dívidas de Portugal com a Inglaterra. Então, esse país nosso, né, ultraperiferia, se a gente tivesse conseguido seguir a ideia de abraçar da causa do Barão de Mauá, nós teríamos conseguido industrializar muito antes. Será que nós tínhamos ambiente para isso? Nós tínhamos capacidades para isso? Que de repente não foi opção nossa ter seguido. Talvez a elite não quisesse seguir, talvez o imperador achasse muito bonito quando não tivesse condição, fosse pressionado pelas elites. Mas talvez fosse mais do que isso, não fosse apenas a elite que não tivesse que fosse incapacitada de ver, mas fosse outras causas estruturais. Vamos ver isso. Há 3 grandes interpretações historiográficas sobre essa questão. A interpretação clássica, crítica, revisionista e interpretação estrutural. Então, bem, existe a interpretação clássica, a interpretação crítica revisionista, a interpretação estrutural. Vamos fazer as 3 e ficarmos aí com a ideia, talvez assim, dividida, né? Sem certezas. Ou talvez a gente ganhe alguma certeza, vai ficar muito dentro da opinião. E se algum de vocês tiver algumas certezas, pode deixar aí nos comentários. Vamos falar a visão clássica. Mauá foi um visionário e foi sabotado. Durante muito tempo predominou a ideia então de que o Mauá foi um visionário industrial derrotado por uma elite agrária conservadora, em outras palavras, ele foi sabotado todo o tempo. Eu acredito que em boa parte sim, mas talvez isso não tenha sido definitivo, para que a gente não saísse do lugar. Essa interpretação aparece em várias biografias e também em obras de divulgação histórica. Segundo essa visão, Mauá defendia industrialização, infraestrutura, capitalismo moderno, o Brasil imperial era dominado por latifúndios escravistas, essas elites não tinham nenhum interesse em indústria. Assim, teria combatido ou dificultado o crescimento de seus projetos. Muito bem. Mais ou menos isso que chega até nós, com certeza.
Argumentos usados por essa interpretação: estrutura escravista, a economia brasileira dependia do trabalho escravo, a industrialização exigiria trabalho assalariado e urbanização. Assalariado, porque tendo assalariado um contingente de pessoas, ele seria o quê? Mercado consumidor, de uma indústria nascente que colocasse à disposição de um comércio. Esses comércios teriam pequenos empresários, esses empresários venderiam para os assalariados, inclusive criaria uma legião de assalariados, eles próprios trabalhando ou na indústria ou no comércio, ou até em serviços públicos. 2. Interesse de elite cafeeira. Os grandes proprietários rurais ganhavam muito com a exportação agrícola, cruamente, sem nenhum tipo de agregado. Importar produtos industrializados da Europa era muito simples para eles. Eles se exibiam com aquilo que eles tinham capacidade, os outros não tinham. Então eles eram uma elite, além de tudo eles estavam distante e acima do povo, da plebe. Mudança na política econômica. Alguns historiadores citam a política tarifária associada ao ministro Ângelo Muniz de Silva Ferraz, conhecido como tarifa Silva Ferraz, que reduziu proteções da indústria nascente, que nós já comentamos aqui. Foi uma atitude de boicote que favoreceu uma pequena classe, uma elite, e que boicotava uma nascente indústria brasileira. Não sei se com essa intenção. Provavelmente sim. 4. Resistência cultural. Havia uma desconfiança em relação à indústria e ao capitalismo financeiro. Ao capitalismo de uma maneira geral, não necessariamente do financeiro. Mas por quê? Porque ele militava em bancos também, né? Bom, a priori, se o Mauá tivesse sido apoiado, o Brasil poderia ter seguido caminho semelhante ao de países que se industrializaram no século XIX. Bom, então essa daí é a visão clássica. Agora, vamos para a visão crítica, que é o mito do grande herói industrial. Ele foi um herói, mas talvez o mitificaram. Talvez ele tenha sido muito inteligente, mas talvez ele não tenha sido um herói. Vamos ver como é que é isso. A partir de 1970, alguns do nosso século passado, o século XX, quer dizer, 100 anos depois dele, alguns historiadores começaram a questionar essa narrativa que dizia que a narrativa clássica, né, Mauá foi o visionário que foi sabotado, né, começaram a rever isso aí. Esses pesquisadores afirmam que a história de Mauá foi romantizada. Segundo essa interpretação, Mauá foi um grande empresário, não resta dúvida. Mas ele não foi necessariamente um projeto industrial nacional frustrado. Por quê? Argumentos. Ele dependia de concessões estatais. Então, muitos negócios de Mauá dependiam de monopólios, de concessões públicas, de garantias do governo, no caso imperial, né, porque na época era império. Isso era comum no capitalismo do século XIX. Empresas de alto risco. Ele investiu simultaneamente em muitos setores: ferrovias, banco, navegação, indústria naval, iluminação urbana, e ele distribuiu muito esse capital, e ele não tinha uma base, porque ele não tinha disponibilidade de capital assim. O Estado Nacional não era rico. Essa expansão acelerada aumentava muito o risco financeiro dele. Se cometesse um erro, o tombo dele era muito grande. Ele passou por crises internacionais, quer dizer, ele enfrentou essas crises à maneira de um Estado, quando o Estado enfrenta as suas crises. Só que o Estado emite moeda, ele não. Ele não tinha como fazê-lo. Crises internacionais, crises financeiras globais afetaram seus investimentos. E ele teve problemas de gestão. Alguns historiadores sugerem que boa parte das dificuldades veio da própria estrutura financeira de suas empresas, da forma como ele criou. Isso teria que ser discutido à luz da economia, né? Conclusão: Mauá não foi exatamente sabotado. Ele foi um empresário inovador, mas também altamente exposto a riscos econômicos. Ele funcionou como se ele fosse um Estado, mas ele não tinha um fundo garantidor dele mesmo. Ele não podia emitir moeda. Quando ele falhasse, ele caía. E foi o que aconteceu na visão dessas pessoas. Obviamente que isso não exclui o fato de ele também ter sido pouco entendido, pouco apoiado e sabotado, né? Então acho que as duas coisas podem ter convivido aí. Mas ele não foi apenas sabotado. Ele não foi apenas um herói. Ele não foi apenas um abandonado, um único visionário. Ele foi alguém que estava militando numa tarefa hercúlea,
que dependia exclusivamente de si e ele não era um Estado nacional. Agora, a interpretação estrutural, então o terceiro viés. O problema era o Brasil. Uma terceira corrente diz que o problema era o Brasil. Então, eu acho que nós podemos acrescentar três coisas. A primeira análise, a segunda análise e essa agora. Isso é opinião minha, tá, gente? Você pode pensar do jeito que você quiser aí. Uma terceira corrente, hoje bastante influente, considera que a questão não se resume ao Mauá. Um problema central seria a estrutura econômica do próprio país no século XIX, características da economia brasileira. Quem que era a gente na fila do pão? Mercado interno era pequeno, nós éramos um país escravista. Você teria que transformar esse escravismo. E ele militou na situação em que ele estava. Não houve modificação externa. População majoritariamente rural, de baixo consumo, de consumo limitado ou consumo direcionado para outras coisas. Baixa renda média. A renda era muito baixa. Trabalho escravo predominante e baixa urbanização, porque o país era majoritariamente rural. Esses fatores dificultavam a industrialização. Comparando países que se industrializaram cedo, tinham características bastante diferentes do Brasil. Por exemplo, a Inglaterra tinha um mercado interno forte e uma revolução agrícola, e não tinha mais escravidão. Estados Unidos tinha abundância de trabalho livre e expansão territorial. Né? A Alemanha tinha forte política estatal e industrial, e não tinha escravidão. Tinha mercado. O Brasil é uma economia primária e exportadora. Conclusão dessa interpretação. Mesmo com o Mauá, mesmo com a sua visão, mesmo que tivesse mais de um Mauá ali, a industrialização ampla talvez fosse impossível naquele momento, porque ela não reunia capacidade. Mas agora vamos dizer o seguinte, que toda elite agrícola e toda a política da época, se voltasse para a visão de Mauá e falasse assim, vamos transformar esse ambiente. Isso seria uma tarefa hercúlea, porque você teria que, olha, ao longo do século XIX, não se tinha ambiente mental dentro da estrutura dos privilegiados, que eram muito poderosos financeiramente, de você acabar com a escravidão. Porque o primeiro passo era esse, não tinha dúvida, criar um mercado, transformar a mentalidade. O segundo passo seria fazer uma urbanização. O país era imenso, como é ainda. O interior era distante. Como é que você urbaniza e cria cidades? Claro, você teria mais transporte fluvial, mais transporte ferroviário. E isso aí seria um motivo de insumo para a industrialização, um motivo de insumo para custo, né? Para dirimir custos e efetuar lucros. Mas essa transformação é uma transformação ao longo de anos. Né? Então, realmente seria muito difícil modificar isso tudo. Então, ele foi sabotado? Sim. As elites eram contra o que ele fazia? Sim. Ele teve problemas de gestão? Sim. Ele era sozinho no barco? Sim. Ele não foi apoiado? Não. Existia mentalidade na época para isso aqui dentro? Não. O país era agrário, o país era extenso, o país era atrasado, o país não tinha mentalidade, o país não tinha evoluído, e mesmo que tivesse algum tipo de evolução, claro que nós conseguiríamos sucessos anteriores ao que nós tivemos, mas era uma demanda que naquele momento exigiria um preparo para se chegar a algum lugar. Não existia nenhuma educação básica. O Brasil era praticamente analfabeto. Ele conseguiu, praticamente todo ele, ele conseguiu gente para trabalhar na indústria naval, nas ferrovias, nas ferrovias, nas outras indústrias, nos bancos e tal. Ele teve que criar cultura para que essas pessoas pudessem trabalhar. Se você expandisse o país e você não tinha essa cultura em larga escala, então são muitas deficiências. Então Mauá e o Império, a relação dele com o poder político. O Mauá tinha uma ótima, se não a melhor das relações com Dom Pedro II, imperador do Brasil. O imperador admirava extremamente a modernização tecnológica que Mauá queria prover e proveu, e apoiou alguns projetos. Mas o sistema político imperial era dominado por elites regionais, o que limitava políticas industriais mais fortes.
Esse é um dos problemas, não tinha mentalidade. Isso gerava uma situação paradoxal. Ele tinha um apoio simbólico à modernização, mas ele tinha pouca política eficiente, consistente e industrial para ser efetivada. Mauá como símbolo nacional. Mesmo com controvérsias, o Mauá virou um símbolo poderoso no imaginário brasileiro. Era uma espécie de super-homem. Nós temos uma tendência, ele tinha valor, não resta dúvida, mas nós temos uma tendência a ficar elegendo heróis, aquelas pessoas que nós devemos seguir, que são iluminados. Isso torna um negócio besta, né? O ser humano tem umas manias esquisitas. Tem gente que cultua a personalidade de fulanos e beltranos. Gente, todo mundo tem defeito, não dá para você cultuar ninguém, não. Quando você descobre um poeta que era muito inteligente, quando você descobre um físico, né, um matemático, um historiador, um grande filósofo, uma filósofa, uma pessoa muito inteligente, você vai descobrir lá, eles têm uns defeitos desgramados também, sabe? Não dá para você cultuar a personalidade de alguém, não. Algumas pessoas têm sorte de nascerem assim, com mentes privilegiadas, com corações privilegiados, e são capazes de fazer grandes coisas. As pessoas mais interessantes e importantes, que são realmente pessoas que poderiam ser cultuadas, são aquelas que fazem aquele trabalho importante, precioso e silencioso. Porque essas pessoas são realmente pessoas abnegadas. Elas não têm a vaidade de atrair atenção. Elas não precisam nem do seu muito obrigado. Elas fazem aquilo por uma obrigação própria delas, interna a elas. Essas pessoas talvez pudessem ser cultuadas, mas você não sabe onde elas estão. Essas pessoas que aparecem muito, que acontecem, muitas das coisas neles são egos, mas eles têm o seu valor. Por isso que eu não sou muito a favor de cultuar ninguém. Dom Pedro, por exemplo, era um cara moderno, ia para Nova York, trouxe fotografia para cá, patrocinava artistas, ajudou o Mauá, era amigo de fulanos e beltranos, mas ele também tinha seus defeitos, ele também não tinha coragem. Quando ele teve coragem, quando o establishment teve coragem de ceder às pressões do outro lado, que eram as pressões anti-escravidão, ele caiu logo um ano depois, e caiu de maneira humilhante. Mal sabiam os seus adversários naquele momento que ele não tinha como resistir, porque os homens estavam nas ruas da capital, obviamente, e que o governo seria tragado se a princesa ela não tivesse assinado a rendição. E quando o imperador chegou aqui, ele saiu daqui para tratamento de saúde, quando ele chegou aqui no Brasil, ele viu a coisa posta. Um ano depois, ou menos de um ano depois, ele estava fora, saindo de madrugada para o exterior, foi morrer no hotel lá em Paris, com a ajuda financeira de amigos. Sabe, então, coitado, era um grande homem, era um pequeno grande homem, quem que era? Não dá para saber, não dá para cultuar ninguém. Ele foi um produto de seu tempo, ele sucumbiu às circunstâncias, assim como o próprio Mauá. Mas o Mauá era um visionário. Um homem certo, talvez no lugar errado. Então, ele representa empreendedorismo, sim. Modernização, sim. Capitalismo nacional, sim. A sua história aparece frequentemente em debates sobre o atraso econômico do Brasil, industrialização tardia do Brasil, papel do Estado na economia. A industrialização tardia do Brasil, ela não demandou só esses fatores. Fatores que vieram depois, a manutenção da república, das elites agrárias, disputando poder enquanto o mundo evoluía, nós estávamos atrasados e agarrados ao século anterior. E esse foi um problema, porque nós já tínhamos abolido a escravidão, nós já tínhamos o mercado, o negro não foi integrado ao trabalho, nós fomos buscar mão de obra lá fora, ao invés de ensinar mão de obra para um contingente grande de pessoas. A formação de favelas foi puxando o país para trás. Ali nós poderíamos ter evoluído um bocado. Ali faltava a mentalidade de Mauá, né? Então, ele representa tudo isso, né? Mas a nossa industrialização tardia não foi apenas tardia por esse modelo, que naquela época era impossível, mas por modelos posteriores, onde a possibilidade já estava começando o nascedouro dela. Nós fomos ter industrialização com o Getúlio Vargas, que era um caudilho, que era um homem de direita, que tinha uma visão
tosca do mundo, mas que conseguiu fazer o Brasil ser alguma coisa. E quando ele foi para o segundo governo dele, onde ele não era mais um caudilho, ele não era mais um ditador, ele não era mais uma figura central, apesar de muito votado, tudo não era figura central. Ele quis fazer o desenvolvimento do país, ali ele foi apiado por elites que não queriam, que trabalhavam com os homens lá de fora, para o Brasil nunca chegar a ser uma potência aqui na América do Sul, vista como quintal do Leão do Norte. Então, e esses são os motivos da nossa industrialização tardia. Depois nós fizemos opções e perdemos o bonde da história. Uma comparação interessante. Alguns historiadores comparam Mauá a grandes empresários da Revolução Industrial. Por exemplo, Andrew Carnegie, dos Estados Unidos, John D. Rockefeller, na indústria do petróleo, e Isambard Kingdom Brunel, na engenharia britânica. A diferença é que esses empresários atuaram em países que já estavam se industrializando rapidamente. Mauá tentou fazer algo semelhante em um país que era agrário e escravista ainda, quer dizer, ele tinha um saco de pedra para puxar. Avaliação final dos historiadores. Hoje, muitos pesquisadores tendem a uma posição intermediária, que é mais ou menos a que eu estou adotando aqui. Mauá foi, ao mesmo tempo, empresário extraordinariamente inovador, um empreendedor inserido em um ambiente econômico desfavorável. Ou seja, ele não foi apenas um herói sabotado, mas também não foi apenas um empresário comum. Ele não era um mito, ele não era apenas sabotado, ele foi o homem certo no momento errado. Foi um pioneiro tentando antecipar um processo histórico que só iria ocorrer décadas depois, aí sim, tardiamente, após 1930. E mesmo depois de 1930 foi combatido até 64. Depois de 64, mesmo que os governos militares tentando fazer alguma coisa, depois caiu, depois de Sarney caiu, depois vieram os Fernandos neoliberais e deram a pá de cal. E tudo que se conquistou na era Vargas e um pouco na era Juscelino foi caindo por terra. Ou seja, o debate sobre Mauá revela algo maior que a sua biografia. Ele expõe o conflito histórico entre dois modelos de desenvolvimento brasileiro: economia agrária exportadora, industrialização e infraestrutura moderna. Justiça seja feita, os governos militares dotaram o país de alguma infraestrutura, mas perderam a mão na questão agrícola. Se quiser, ele diz aqui, posso trazer uma outra coisa. Como o Barão de Mauá construiu um império empresarial internacional maior que muitas empresas brasileiras atuais, e como ele acabou quebrando a si mesmo. Então, essa é uma outra verificação assim, de o que aconteceu com ele. A história financeira dele é quase um trailer econômico do século XIX. Vamos ver. A história financeira de Irineu Evangelista de Souza, que é o Barão de Mauá, ou depois posterior Visconde de Mauá, é um dos episódios mais fascinantes da história brasileira econômica. Por quê? No auge do seu império empresarial, foi um dos maiores da América Latina, mas ele acabou colapsando em poucas décadas. Por quê, meu Deus? Olha, a seguir a gente vai fazer um panorama aqui. Ele construiu esse império e por que ele entrou em crise? Construção de um império empresarial. Entre as décadas de 1840 e 1870, Mauá criou e participou de 17 empresas diferentes em diferentes países. Suas atividades estavam espalhadas pelo Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra e França. Isso era extraordinário para um empresário latino-americano do século XIX que praticamente estava sozinho. Claro que ele não está, tinha uma opção de gente lá com ele lá, mas não aparece, né? Vai aparecer se você ler detalhadamente a biografia dele. Suas atividades estavam espalhadas e tal. Ele, então, atuava em diversos setores estratégicos. Infraestrutura, ferrovias, portos, estaleiros, navegação a vapor, sistema financeiro, bancos, financiamento, comércio internacional, serviços urbanos de iluminação pública, gás, transporte urbano. Então, repetindo. Infraestrutura, ferrovias, portos, estaleiros, navegação a vapor. Sistema financeiro, bancos, financiamentos de comércio internacional. Serviços urbanos, iluminação pública, a gás, transporte urbano. O estaleiro que iniciou a indústria pesada brasileira. Um dos primeiros grandes projetos de Mauá foi o estaleiro de Ponta de Areia em Niterói. Esse complexo industrial chegou a empregar mais de 1.000 trabalhadores, produzindo navios, máquinas, equipamentos e metálicos. E a grande sacada aqui é o seguinte: como que ele conseguiu mão de obra
né? Ele teve que ensinar esse povo. Para o Brasil da época, isso era algo revolucionário. A economia brasileira ainda dependia fortemente da importação de equipamentos industriais da Europa. Ninguém aqui está falando do operário. Como é que o operário existia naquela época? Como é que ele tinha essa competência? Para o Brasil da época, isso era algo revolucionário. Tanto para a ideia do Mauá, quanto para a ideia de ter, quanto para a ideia de produzir. A partir do funcionário, né? E dos administradores, né? Pioneiro das ferrovias. Em 1854, Mauá inaugurou a primeira ferrovia brasileira, que é a estrada de ferro Mauá, ligava ao Porto Mauá à região de Petrópolis. Já falamos sobre isso. Foi a primeira experiência ferroviária no Brasil, inaugurando um sistema que depois se expandiria para todo o país. Então o princípio foi dele. Quem veio depois e fez alguma coisa, fez a partir do que ele fez. Foi a primeira experiência. Sistema financeiro. Talvez o elemento mais impressionante desse seu império tenha sido o sistema financeiro internacional. Ele fundou ou participou de instituições bancárias no Rio, Londres, Montevidéu e Buenos Aires. E esses bancos financiavam o comércio exterior, obras de infraestrutura e empresas industriais. Era algo semelhante a um conglomerado financeiro da atualidade. O auge da fortuna dele, por volta de 1860, o patrimônio de Mauá era gigantesco, ele tinha mais dinheiro que o imperador. Alguns historiadores estimam que seus ativos superavam 20 milhões de libras esterlinas, valor equivalente a centenas de milhões de dólares atuais. Centenas de milhões, provavelmente ele chegava a bilhão. Em certos momentos, de dólares, né? Quer dizer, de reais, com certeza seria bilhões. Em certos momentos, seu capital era comparável ao orçamento anual do próprio Império Brasileiro, governado pelo Pedro II. O orçamento dele. A expansão internacional. Mauá não atuava apenas no Brasil. Ele teve forte presença econômica na região do Prata. Ele financiou bancos no Uruguai, financiou obras públicas na Argentina, investiu em transporte fluvial. Ele fazia dele um dos primeiros empresários multinacionais da América Latina. O início da crise, a partir de 1860, começaram os seus problemas. Vários fatores combinaram para isso. Primeiro, começaram a ter crises financeiras internacionais. Como eu falei, ele funcionava como um Estado. O capitalismo do século XIX passava por ciclos de fortes crises. Problemas de bancos europeus afetavam diretamente as empresas dependentes de crédito internacional. Guerras na região do Prata. Conflitos políticos na região afetaram investimentos de Mauá, especialmente no Uruguai e na Argentina. Lembre-se que a Guerra do Paraguai conflagrou Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Quer dizer, o Cone do Sul aqui estava todo comprometido. Inadimplência e calotes, é o que poderia vir. Alguns governos e empresas financiados por ele deixaram de pagar as dívidas com ele. Houve uma mudança na política econômica brasileira. Reduções tarifárias favoreceram importações industriais, já falamos 4 vezes, isso prejudicava os industriais locais. Em 1878 houve a falência. Sua empresa principal, Casa Mauá e Companhia, entrou em falência. Ela continua existindo, mas ela entrou em falência. Esse foi um dos maiores colapsos financeiros da história empresarial brasileira do século XIX. Mesmo assim, Mauá teve uma atitude incomum. Ele publicou um documento famoso chamado Exposição dos Credores, e nesse texto ele explica as causas da crise, as suas responsabilidades da situação financeira das empresas. Esse documento virou um clássico da história empresarial brasileira. Um fato que é pouco conhecido, que mesmo após a sua falência, Mauá pagou grande parte das suas dívidas ao longo dos anos. Isso preservou a sua reputação. No final da vida, ele não era mais o grande magnata de antes, mas também não morreu na miséria e tampouco devendo aos outros. Seu legado. Hoje, muitos historiadores consideram que Mauá foi o primeiro grande industrial brasileiro, um pioneiro do capitalismo nacional, um empreendedor global antes da globalização, mas também reconhece que o seu projeto estava adiantado demais para o Brasil de sua época. O país só começaria uma industrialização consistente muito tardiamente na Revolução de 30, até porque houve essa revolução. Curiosamente, alguns economistas dizem que se Mauá tivesse vivido em países como Estados Unidos, Inglaterra, a própria Alemanha, ele provavelmente teria se tornado algo semelhante a um Rockefeller, um Carnegie latino-americano. No Brasil do século XIX, coitado,
Ele tentou construir um capitalismo industrial em uma sociedade ainda agrária, escravista, combatida, boicotado, e que teria que ser o sexto ou o sétimo mundo e não primeiro mundo. Ok? Bom, então esse aí foi o nosso segundo programa a respeito de Mauá. Ele foi quase que um complemento e uma revisão do que foi o segundo. Nós partimos amanhã para o terceiro programa dessa série, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, sugere alguma coisa que você quiser, concorde ou discorde de algo, passe esse vídeo para frente, deixe seu like, assine o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.